Olá pessoal, tudo bem? No último vídeo eu contei para vocês um pouco sobre a lei do pertencimento, que é uma das leis sistêmicas observadas por Bert Hellinger. Hoje eu quero ainda continuar abordando essa temática fazendo uma questão. Para onde olham as crianças através do seu comportamento? Muitas vezes as crianças têm comportamentos que nós consideramos inadequados, comportamentos atípicos nas nossas sociedades, nos nossos sistemas, e queremos entender, compreender por que a criança tem esse comportamento. Por que, às vezes, ela apresenta alguma patologia, alguma situação, digamos, diferente do restante do seu sistema familiar e que muitas vezes a gente não entende por que com aquela criança acontece diferente do que outras crianças ou até outras pessoas do seu sistema familiar. As crianças, segundo Bert Hellinger, trabalham duro para os seus sistemas familiares, porque as crianças foram as que chegaram depois. Se lembram, nos últimos vídeos, que eu comentei que muitas vezes, quando há um caso de exclusão dentro de um sistema, outro que chega depois pode se conectar com aquela dor, com aquela tragédia, com aquela situação excluída? A criança é a que chega depois. Ela é a mais nova que chega naquele sistema. Então, sim, é muito provável e muito comum que a criança se conecte com alguma exclusão, com alguma dor da nossa história familiar, com algo trágico que ficou lá atrás e que virou um tabu e que foi banido e que não se fala naquele sistema. E eu até digo para vocês, de antemão e fazendo esse adendo aqui, que ainda que as crianças não tenham conhecimento de nenhuma história familiar, ainda que elas sejam protegidas, por alguma história que foi banida, que virou um tabu naquela sociedade, naquele sistema, a criança ela se conecta. As nossas informações corporais, as nossas informações genéticas, elas são possíveis de se conectarem umas com as outras. E por isso os sistemas familiares nos mostram tantas relações, tantas conexões que nós não entendemos conscientemente, não é? Então, quando a criança ela olha para algo, quando ela em seu comportamento sinaliza algo naquele sistema, nada mais, que o sistema como um todo precisa se recompor, precisa se reequilibrar. Está em desordem? Esse comportamento que a criança apresenta nada mais é do que uma sinalização de que esse sistema precisa ser reconectado. E como que nós podemos deixar os nossos filhos, as crianças, as gerações que chegam depois, livres para seguirem suas vidas, para, digamos, não ter esses comportamentos, não apresentarem esses comportamentos? A única forma é olharmos para onde elas olham. O sistema precisa se reequilibrar. Ele precisa olhar para onde essa criança olha, para aquele que foi excluído. E é claro, pessoal, que assim como eu falei anteriormente, as constelações não têm nenhuma intenção de cura. Isso não quer dizer que a criança que tem déficit de atenção, síndrome do pânico, a criança que tem alguma hiperatividade ou qualquer outro distúrbio patológico ou algum comportamento dito inadequado, ela vai se curar, ela vai melhorar pelo simples fato de que os seus pais, de que sua família realizou uma constelação familiar. Porém, nós temos que dizer que as constelações elas podem contribuir para que o todo possa ser olhado, para que os pais dessas crianças e suas famílias possam incluir aquele que foi excluído. Porque quando eu incluo aquele que foi excluído, eu enquanto adulto, muito provavelmente eu permito que o meu filho siga livre. Quando eu olho para uma dor enquanto adulta, quando eu fico nessa dor, quando eu estou presa nessa dor, muito provavelmente o meu filho, aquele que chega depois,
permanecerá olhando para a dor junto comigo. E muitas vezes o seu comportamento ele pode sim se tornar, digamos, inadequado por estar olhando para essa dor. Porque a criança, ela não vai saber dizer o porquê, mas o seu comportamento vai nos revelar muito de algo que está em desordem naquele sistema. Então, fica aqui a minha contribuição, um pouquinho mais sobre esse conhecimento que é tão rico, não é? E que nós possamos nos dar a oportunidade de nos autoconhecer, de conhecer as histórias dos nossos campos, né, dos nossos sistemas familiares, para que sim, possamos permitir que as novas gerações sejam livres, estejam livres para caminhar, para seguir a vida, sem necessidade de olhar para dores dos nossos campos sistêmicos. Precisando de algo, se quiser tirar alguma dúvida, entre em contato que terei prazer em atender vocês.